colocar nesse lugar também de ouvir a sua companheira, né, de ouvir as mulheres que trabalham com você, né, de tentar não interrompê-las, né, de reconhecer o mérito delas e olhar para o espelho e se reconhecer como um machista, porque todos somos. Estamos numa sociedade que é machista. O primeiro passo é superar esse estigma da palavra, né? Tá tudo bem, todo mundo é, em maior ou menor grau, e começar essa desconstrução aos pouquinhos. Ai, nossa, ele é super assertivo, nossa, ele fala firme, nossa, ele tem firmeza na palavra, ele é um grande líder. E essa mulher falando com uma firmeza, ela pode ser lida como louca, como histérica, né, como dominadora, né? Esses estereótipos, eles recaem, né? E muitas vezes essa piada, ela pode bater num lugar muito grave. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, em Belo Horizonte, no Canadá, em Uberlândia, em Goiânia e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres, e a nossa convidada de hoje é a Marina Ganzaroli. Ela é advogada, especialista em compliance cultural, direito da mulher e diversidade. Ela atua com mulheres e pessoas LGBTs vítimas de violência há 13 anos. Idealizadora do movimento Me Too Brasil, que tem como objetivo dar visibilidade às denúncias de abuso sexual, além de ser uma das palestrantes exclusivas da vitrine Mais Diversidade. Em março, a gente celebra o Mês da Mulher e esse episódio é especial. A Marina vai conversar com a gente sobre questões de gênero e trazer um pouco das suas vivências e alguns conceitos também. Marina, sempre no começo dos nossos episódios a gente gosta de escutar um pouquinho sobre a trajetória do nosso convidado, da nossa convidada. Conta pra gente como que foi seu início de carreira no direito e, claro, como que você chegou em diversidade. Olá, que prazer e que honra estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Obrigada por me receberem, é um privilégio ser uma das palestrantes associadas da Mais Diversidade. Essa é uma trajetória que começa lá na graduação. Eu me formei em Direito, fiz mestrado e faço doutorado aqui na Universidade de São Paulo. E na graduação comecei a me interessar por estudos de gênero porque ficava absolutamente revoltada com como as estudantes mulheres eram tratadas de forma diferente dos estudantes homens. E ali fundamos o primeiro coletivo feminista de uma faculdade de Direito no Brasil. Em 2007, eu e mais 3 colegas que estudávamos gêneros, líamos os textos sobre sexualidade, matérias que não estavam, né, na grade disciplinar do direito. E não tínhamos, portanto, essa formação, esse cuidado com o olhar da diversidade, de gênero, de sexualidade. Obviamente também tem um aspecto pessoal, eu sou uma mulher cis e lésbica, saio do armário ali na faculdade e também busco por, nesta jornada, né, também enfrentando as discriminações enquanto uma mulher lésbica, entender melhor essa desigualdade e as raízes dela. E aí, quando me formo, continuo, na verdade, durante a faculdade, exatamente por causa do coletivo e da atividade estudantil, de militância, eu fiz também trabalho voluntário, atendendo mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha tinha acabado de ser promulgada em 2006, né, marco de enfrentamento contra a violência baseada no gênero do Brasil, que é referência aí para o mundo inteiro. Então estávamos começando a aplicar a Lei Maria da Penha. E a faculdade tem um departamento chamado Departamento Jurídico 11 de Agosto, em que os estudantes começam a fazer atendimentos enquanto advogados, sob supervisão de um advogado obviamente formado, para aprender a profissão. E ali, logo cedo, eu comecei a fazer esse atendimento voluntário. Não demorou muito para que situações de violência dentro da própria universidade, como estupros em festas, em jogos universitários, chegassem até mim por meio das próprias estudantes. Esse trabalho eu continuei depois que eu me formei. Fui exercer a advocacia e continuei fazendo esses atendimentos. Atendi em casa, atendia no lobby do meu prédio, atendi em café, atendi em todos os lugares, mulheres e LGBTs vítimas de violência. E aí eu fui convidada para participar da CPI
dos trotes da medicina, que ficou conhecida como a CPI dos estupros da medicina, que foi realizada aqui em São Paulo, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a partir de diversas denúncias de violações de direitos humanos nas universidades paulistas. E como eu já tinha feito muitos atendimentos voluntários, eu tinha muita coisa para contar sobre essas violações. A partir dali, eu passei a fazer cada vez mais atendimentos e percebi que essa vocação no setor de impacto, né, e como empreendedora social estava em outro lugar. Pedi exoneração de um cargo público de auditoria e compliance no Tribunal de Contas do município, onde eu fazia o trabalho de compliance das licitações públicas, né, do município de São Paulo, município que tem aí o maior orçamento de um município no Brasil, mais de 60 bilhões. E percebi que o trabalho de compliance na licitação pública não era o que eu queria fazer. Na verdade, o que eu já estava fazendo era o que eu estava fazendo fora do tribunal. Pedi exoneração desse cargo e comecei a viver daquilo que eu já fazia, que era falar sobre diversidade, falar sobre o meu tema de mestrado, de doutorado, falar sobre os atendimentos, formar outras operadoras do direito para fazer esse trabalho de escuta e de acolhimento de vítimas, e fui me especializando cada vez mais nessa área. Fundamos, então, a Rede Feminista de Juristas, a Defende, em 2016, que foi minha primeira iniciativa no setor de impacto social e existe até hoje, faz um trabalho de advocacy, de incidência legislativa super bacana. A gente ajudamos, né, a redação daquela lei de importunação sexual, não sei se vocês se lembram daquele incidente da ejaculação no ônibus, aquele que revoltou todo o país, e participamos bastante da promulgação dessa lei, que foi muito bacana. Participamos, né, da ADPF do aborto no STF e fazemos atendimento voluntário de vítimas. E mais recentemente, em virtude da pandemia de Covid-19, no ano passado, eu fundei o Me Too Brasil, a iniciativa de enfrentamento à violência sexual, que hoje faz um acolhimento voluntário de escuta para sobreviventes de violência sexual, com psicólogas, advogadas e assistentes sociais. Falei muito e ainda não falei que eu tô presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Eu também sou conselheira titular da OAB São Paulo. Entre 200 advogados, eu sou a mais jovem e a única mulher lésbica assumida. Falou muito e não conseguiu falar tudo, porque a Marina é imparável. A Ganza, como a gente costuma chamá-la, tá sempre envolvida em uma série de iniciativas, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É uma trajetória incrível. Ô Ganza, deixa a gente te contar uma coisa. A gente gravou um episódio no mês de novembro de 2020 com a Suzane Jardim, que também é uma parceira da Mais Diversidade, também faz parte da Vitrine Mais Diversidade. O episódio com a Suzane Jardim, ele foi sobre questões raciais e a gente aproveitou para elucidar uma série de conceitos, dúvidas que a gente sabe que as pessoas têm. Considerando esse teu histórico, a sua atuação, a gente queria aproveitar a sua presença aqui justamente para elucidar essas dúvidas que pode ser básico para mim, para você, para o João, mas talvez não seja para todo mundo. A primeira delas é a seguinte: ainda se faz uma confusão muito grande sobre o que é o feminismo. A gente ouve que feminismo é o contrário do machismo. Não é, mas explica pra gente o que é o feminismo, qual é o objetivo dessa luta, como é que ele chega às empresas. Essa pergunta é incrível, porque a partir dela a gente consegue falar sobre algo que é verificável, a gente consegue provar por A mais B, por meio de estatísticas, de pesquisas, de ciência baseada em evidência, que existe uma desigualdade de poder, de acesso, de privilégios entre homens e mulheres no Brasil. Essa desigualdade estrutural e estruturante que a gente chama de machismo. E ela se dá em todos os aspectos da vida das mulheres e das meninas. Então, só para dar alguns exemplos. Hoje no Brasil, nós somos 52% da população, mas não representamos nem 15% das cadeiras do Congresso Nacional. Então, a subrepresentação política fica evidente e não à toa nós caímos bastante no ranking de igualdade de gênero mundial do Fórum Econômico. A gente tem
um plenário no Senado que teve um banheiro feminino inaugurado 55 anos depois da construção de Brasília. Quando a gente está falando sobre um machismo estrutural e estruturante, a gente está falando sobre condições externas que impedem o acesso e a igualdade entre homens e mulheres desde o momento em que a gente nasce. Hoje as mulheres são mais escolarizadas no Brasil. Elas conseguiram alcançar mais o ensino superior. Por outro lado, elas ocupam majoritariamente o mercado informal de trabalho, quando olhamos para esse mercado, e ganham cerca de 30% a menos do que os homens. Quando a gente olha para outros recortes, outros marcadores sociais da diferença, afinal de contas não é apenas o gênero, né, ser mulher ou ser homem, que nos atravessa enquanto experiência, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa história, as mulheres brancas no Brasil ganham cerca de 41% a mais do que as mulheres negras. Então, quando a gente está falando especificamente, né, e aí se dá uma desigualdade baseada na raça, única e exclusivamente. Quando a gente está falando dessa desigualdade baseada no gênero, ou seja, essa desigualdade entre homens e mulheres que também se expressa na esfera privada. Então, hoje, quando a gente pensa em família, e a gente imagina aquela família da propaganda de margarina, um pai, uma mãe e os filhinhos, essa imagem não representa as famílias brasileiras, porque 53,5% das famílias no Brasil é composta apenas por mães e filhos. Recaem sobre as mulheres o cuidado com a casa, com os afazeres domésticos, com as crianças, com a família, com os idosos, com as pessoas que possuem necessidades específicas ou estão adoentadas, acamadas por algum motivo. Então, esse cuidado continua recaindo sobre as mulheres e não à toa, né, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né, o PNAD contínua, as mulheres dedicam no Brasil 18 horas semanais aos cuidados de pessoas, afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam apenas 10,5. Isso faz muita diferença na vida dessas mulheres, no acesso dessas mulheres no mercado de trabalho, na possibilidade delas se qualificarem. A gente sabe que em diversos mercados, né, inclusive também no setor público, existe um teto de vidro. As mulheres alcançam um determinado posto, mas não conseguem chegar nos cargos mais altos. A gente vê esse recorte racial, a gente vê esse recorte de gênero conforme a gente sobe na estrutura, seja das empresas, seja do judiciário, do Ministério Público, na própria universidade, né? Para pegar o exemplo do direito, hoje as alunas, as estudantes estão em igualdade com os homens, mas os professores, os diretores continuam sendo homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. E o que é o feminismo, então? O feminismo é um movimento social, um movimento também acadêmico, que começa ali nos anos 70 e passa a questionar a raiz, a estrutura desse problema. Quando a gente pensa em machismo, ou seja, essa desigualdade de poder entre homens e mulheres, que a gente consegue comprovar facilmente com vários desses dados que eu joguei aqui agora e muitos outros, né, que mostram de fato essa desigualdade de poder, a gente está falando de algumas coisas que são visíveis, né, que são ali, estão a pontinha do iceberg, acima da superfície. Então, quando eu falo que o Brasil é o 5º país do mundo em feminicídio, ou seja, o assassinato de mulheres simplesmente por serem mulheres, quando eu falo que a gente tem 500 mil de estupros por ano no Brasil e 70% deles são cometidos contra menores de 17 anos e 50% são cometidos contra menores de 13, eu tô falando da pontinha do iceberg. Abaixo da superfície, a gente tem uma estrutura que também reflete essa desigualdade, a desqualificação das mulheres, né, baseado no seu corpo, na sua sexualidade, no seu cabelo, né, nas suas escolhas. As mulheres são muito mais julgadas pela sua aparência, pelo seu peso, pelo seu comportamento, pela sua roupa. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, recebemos uma educação super distinta. E o feminismo é esse movimento que entende as estruturas dessa desigualdade e busca combatê-lo por meio do reconhecimento dos direitos das mulheres para corrigir essa desigualdade estrutural e garantir que a gente tenha a equidade entre homens e mulheres. Então o machismo não é o oposto do feminismo, porque o machismo
essa desigualdade de poder entre homens e mulheres. E o feminismo é um movimento que busca enfrentar essa desigualdade, buscando mais direitos para as mulheres, mais conscientização sobre as desigualdades de gênero e a construção de uma educação e uma sociedade não sexista, ou seja, em que homens e mulheres sejam livres para serem o que quiserem. Então, se tem um menino que é um homem que é mais considerado afeminado, ou uma mulher que é considerada mais masculinizada, isso não será julgado, porque isso que o feminismo pelo menos busca, né, a desconstrução desses estereótipos de gênero, desses padrões, né, dessa ideia de que existe uma mulher que é universal e um homem que é universal, e que essa mulher que é universal é branca, é cis, é hétero, é magra, é loira, tem os olhos azuis, ela é uma profissional de sucesso, ela cuida de toda a casa, ela faz uma festinha de criança e tudo é feito à mão, e ela também é vegetariana, ela vai na academia todos os dias. Essa super mulher, ela não existe, isso é muito cruel, porque quando a gente liga a televisão, homens e mulheres desde criança são bombardeados com imagens e padrões de beleza, de branquitude, de magreza, de juventude, que são inatingíveis para 99% da população brasileira. Isso é muito cruel com os homens também, porque esse super-homem viril, dominador, né, o dominante, vamos dizer assim, né, provedor, que também é fitness, que constrói casinha na árvore, que é um super pai, e é CEO bem-sucedido, e é malhadão, e é branco, e é cisgênero, e é heterossexual. Esse homem também não existe. Isso é muito cruel. Não à toa, o maior índice de suicídio hoje no Brasil é de homens brancos, cisgênero e heterossexuais, né? Esse padrão, ele é cruel com ambos os gêneros, né? E o feminismo vem questionar esses estereótipos e buscar essa equidade. Ganza, é legal você falar isso porque eu escuto de muitas pessoas, não, imagina, eu não sou machista, mas quando a gente entende que a gente vive em uma sociedade machista, é impossível a gente não ter comportamentos que sejam machistas ou não ter falas que reproduzam o machismo ou linhas de raciocínio que sejam machistas, né? E é papel de cada um de nós assumir que sim, nós temos esses elementos machistas e que se refletem nos nossos comportamentos, em falas ou em linhas de raciocínio, porque esse é o primeiro ponto de partida para eu conseguir transformar isso em mim. E é legal toda essa conversa também, porque a gente também pode trazer para a mesa aqui, Ganza, sobre o papel dos homens nessa desconstrução do machismo, na construção de um mundo mais inclusivo, e eu queria escutar a sua percepção sobre isso. Do seu ponto de vista, qual que você acha que é o papel dos homens na construção de uma sociedade menos machista? Eu também amo essa pergunta porque, né, é sobre isso. Estamos falando de uma desigualdade que afeta e mata exclusivamente, né, as mulheres, mas também afeta diretamente aos homens, né? E aí, uma coisa que eu acho super importante da gente falar, que existem masculinidades, existem feminilidades. Isso que você trouxe é super importante porque a gente tem que lembrar que as mulheres também estão inseridas nessa educação sexista, nessa sociedade que é patriarcal e desigual entre homens e mulheres. Então as mulheres também reproduzem muito o machismo, porque elas também estão inseridas nessa estrutura, né? Então quando a gente vira e fala, ai, nossa, essa roupa não ficou boa nela, não tem corpo pra isso, ai, olha esse cabelo. A gente está reproduzindo uma educação que a gente também teve acesso e que também moldou os nossos estereótipos e aquilo que a gente espera como o padrão de feminino ou padrão de masculino. E por que é tão importante envolver os homens nessa conversa? É óbvio, as protagonistas dessa luta, desse movimento, são as mulheres, porque elas são as mais afetadas e é o lugar delas, né, de opressão, de discriminação, que consegue nos mostrar e mostrar a todos como essa desigualdade afeta as suas vidas. Mas se a gente não conversar e a gente não debater sobre masculinidades, a gente nunca vai conseguir transformar a nossa sociedade. Eu sou uma mulher branca, e a responsabilidade do debate do racismo ou de encontrarmos e caminharmos para solucionar a desigualdade racial no Brasil é precisamente da branquitude, né? Não foram as pessoas negras, né, e que criaram o racismo, muito pelo contrário. Quem, né, parte dessa ideia de não racialidade, não raça é o branco, é a própria branquitude. Nós criamos esse problema, a responsabilidade é nossa, a gente não faz mais que a obrigação de falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso do nosso
nosso lugar de fala, né, da nossa experiência. Eu nunca fui perseguida no shopping, eu nunca fui parada numa blitz, eu nunca fui perseguida pelo segurança no supermercado. Então, desse lugar de fala, a gente vai entender que sim, somos, enquanto pessoas brancas, somos todos racistas. Ponto. A partir disso, como que a gente pode desconstruir o nosso racismo e se auto-implicar na luta antirracista? Com o machismo é a mesma coisa. Todos somos machistas. Machista não é xingamento, é condição. Todos somos machistas, os homens, e aí você parte desse pressuposto. Eu sou homem, eu sou machista, ponto. Como que eu posso desconstruir o meu machismo num menor ou num maior grau, né? Como que eu consigo entender, me letrar? Eu preciso para isso ouvir as mulheres, ler mulheres, consumir conteúdo de mulheres, né? Eu sempre pergunto, quem são as 6 pessoas que você mais admira no mundo, né? Essas pessoas são iguais a você? Elas são também da sua raça, também cisgêneras, também da sua orientação sexual? Quão parecidas são essas pessoas do seu gênero, né? Então, a diversidade no nosso círculo de confiança mostra também muito o acesso que a gente tem a diferentes perspectivas. E os homens precisam ouvir mulheres, né? Precisam trabalhar a sua masculinidade em relação a serem chefiados por mulheres, precisam pensar a sua relação. Então, eu ouço muito nas minhas palestras, principalmente quando a gente está fazendo trabalho de líderes, né? Uma coisa mais fechada para começar o debate, por exemplo, com os CEOs. Ai, nossa, eu ajudo muito lá em casa, né? Eu lavo a louça. E eu adoro esse comentário, porque ele mostra uma intenção incrível de dividir os afazeres, né, de trabalhar essa desigualdade dentro do lar, que muito provavelmente na infância desse CEO era diferente na casa dele. A gente tem uma questão geracional, a sociedade vai mudando e vai evoluindo, né? A gente há 100 anos atrás não podia votar, né? Então, assim, é isso, né? A gente vai evoluindo, e o movimento feminista, ele é precisamente responsável por impulsionar essa mudança, né? Mas falar sobre isso é super importante, porque se você ajuda a sua mulher em casa, bom, então a responsabilidade da tarefa doméstica continua sendo dela, né? Ela é responsável pela tarefa, você tá ajudando, né? E veja, tem algo que a gente fala muito, eu sempre pergunto, quem aqui tem o telefone do pediatra no celular, né? Então, olha, já levei no pediatra, mas não fui eu que marquei a consulta, não fui eu que agendei, que pensei, puxa, já faz tanto tempo, precisa levar no pediatra. A gente chama isso de carga mental. Esse planejamento ainda é das mulheres, né? Então, pensar, eu vou no supermercado. Sim, você vai no supermercado com uma lista que não foi você que escreveu. Então, ela teve que pensar qual a mistura da semana, fazer a programação. Gente, tudo isso é trabalho, planejamento, carga mental, né? Então, olhar para esses pequenos detalhes, né? E se colocar nesse lugar também de ouvir a sua companheira, né, de ouvir as mulheres que trabalham com você, né, de tentar não interrompê-las, né, de reconhecer o mérito delas e olhar para o espelho e se reconhecer como um machista, porque todos somos. Estamos numa sociedade que é machista. O primeiro passo é superar esse estigma da palavra, né? Tá tudo bem, todo mundo é, em maior ou menor grau, e começar essa desconstrução aos pouquinhos. Uma resposta tão rica, Ganza, em que você abordou diversos aspectos, né? Você falou sobre o lugar de fala, sobre o protagonismo, masculinidades. Anteriormente você falou sobre interseccionalidade. Agora você acabou mencionando o trabalho não pago, quer dizer, várias dessas questões. O feminismo, que na verdade talvez a gente possa pensar, me diga aí se vale isso, em feminismos, né, em algo bastante plural, foi diversificando as suas pautas ao longo dos anos. E quando a gente olha para o espaço das organizações, um assunto que tem sido mais discutido recentemente é a questão do assédio. É um tema duro, né? É um tema bastante espinhoso que gera constrangimento, gera medo, silenciamento. Qual é o papel das empresas na construção de um ambiente que seja livre de assédio? Essa é a primeira pergunta. A segunda derivada dessa: que recomendações você daria para quem está nos escutando agora e que está sendo vítima de assédio moral ou sexual na empresa, mas de repente tem medo de perder o emprego, tem medo de julgamento? O papel das empresas no enfrentamento do assédio sexual é essencial. Como eu disse, a realidade da violência sexual no Brasil
ela é oferível por meio de pesquisas, a gente sabe que ela é uma realidade. As empresas, assim como o ambiente doméstico, ela não está descolada do mundo, ela está aqui, no Brasil, esse país em que existe uma desigualdade de poder entre homens e mulheres, e a pontinha do iceberg são precisamente essas estatísticas de violência contra meninas e mulheres. Então, trazer esse debate para o ambiente de trabalho é super importante, porque essa é a realidade das mulheres lá fora. Então, como empresa, como gestor, é impossível você controlar todas as ações, todas as atitudes de todos os funcionários. A gente, como eu disse, somos machistas, somos racistas, temos que nos reconhecer nesse lugar, né, para começar essa desconstrução. Então, incidentes vão acontecer. A questão é como você lida com eles, né? Quando a gente está falando do enfrentamento do assédio sexual, do assédio moral, a gente não está falando de uma política institucional que vai ser implementada, uma política de gestão de crise, de compliance que vai ser implementada e vai resolver o problema. Não é isso, é uma jornada, é um caminho, é uma capacitação constante, a criação de canais de denúncia, né, a possibilidade de você ter uma ombudsperson, né, uma pessoa de fora que possa ser um canal externo quando a gente está falando de incidentes de assédio de liderança, né, isso é uma coisa que eu, por exemplo, sou ombudsperson para assédio de diversas organizações internacionais para América Latina, para ter essa figura, né, do whistleblower, né, que pode falar algo em relação a um CEO, né, fazer uma denúncia mais grave. Isso já são medidas para empresas que estão super, né, implementando essas políticas há muito tempo, trazendo esse debate, fazendo esse diagnóstico. Só para a gente... no Brasil, a situação do assédio moral, do assédio sexual é gravíssima. Tem algumas pesquisas, né? Primeiro que, assim, para 23% dos homens, é normal que chefe espere sexo com uma funcionária. 23%. E isso é um valor muito alto. Quando a BBC fez uma pesquisa sobre assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, perguntando se você sofreu algum tipo de assédio moral, metade responde que sim. E o assédio sexual, 10%. E no assédio sexual, 80% são mulheres. Né? Tem uma outra pesquisa que eu gosto bastante também, que é da APRO, Associação de Produtores de Audiovisual, e que a gente fez a parceria do Me Too com o Corta, né? O enfrentamento à violência sexual no jornalismo, na televisão, né? Na grande mídia, né? A gente vê diversas situações, começou lá com Chega de Fio-Fio e outros movimentos. 97% das pessoas afirmaram que ocorrem situações de assédio sexual em seu ambiente de trabalho. 67% mulheres e 52% homens. E aí, os sinais, né, para pensar esses incidentes de assédio, eles podem ser, né? Primeiro que quando você cria um canal e um debate sobre o tema, você cria a possibilidade de um acolhimento. Eu lembro de um trabalho que eu fiz com o governo do estado, em que o ouvidor, né, geral do governo do estado chegou pra gente e falou assim, olha, eu tenho um problema, porque eu tenho centenas de milhares de funcionários públicos no estado de São Paulo inteiro e eu não tenho um chamado na ouvidoria, né, do governo do estado de São Paulo de violência sexual. Então eu tenho um problema muito grande, porque não é possível. Né? Se a realidade lá fora é outra, então eu não deveria comemorar, tem alguma coisa errada. Em parceria com empresas e consultoras, especialistas, eles fizeram um trabalho de campanha de enfrentamento ao assédio sexual na administração pública do Estado, criaram um canal de denúncia e aí essas denúncias começaram a aparecer. Né? Para aquela pessoa que está sofrendo uma situação de assédio sexual, é importante lembrar, gente, que assédio sexual ele envolve diversas condutas. Como é que eu sei se passou o nível ali da piadinha? Porque também fica muito isso, né? Agora não pode falar mais nada, tudo é mimimi, você não pode dar um elogio. Gente, é muito diferente. Uma coisa é você levar uma rosa para sua colega de trabalho, mulher, no Dia da Mulher e falar, poxa, parabéns aí pelo seu dia de luta, né, de reconhecimento. Outra coisa é você dar um buquê de flores, né, com uma caixa de chocolates no formato de coração para uma mulher casada, a qual você convidou para jantar diversas vezes e ela continua dizendo que não, né? Então, assim, são condutas, veja, são dar flores, mas são condutas muito diferentes, né? Então, assim, onde está o limite? Como é que eu sei se é assédio ou não? Causou constrangimento? O que é o assédio? O assédio, ele é nada mais do que
o exercício, né, para atender um prazer, uma vontade, um desejo, né, um ato libidinoso cometido sem o consentimento da outra pessoa. Então, se eu não tenho o consentimento da outra pessoa e eu a toquei, isso é um assédio. E isso, gente, às vezes pode ser muito disfarçado, mas a pessoa, ela sente o constrangimento, ela sai da situação envergonhada, achando aquilo estranho, né? Então, poxa, o colega, no Brasil a gente cumprimenta as pessoas com um beijinho no rosto, o colega cumprimenta todo mundo com um beijinho no rosto, quando chega em mim, ele dá um beijo demorado, longo, molhado e me agarra por trás e encosta o corpo em mim. A mulher, às vezes na roda, ninguém percebeu o que aconteceu, né? Mas ela sentiu, né? Então, assim, esses sinais, o melhor jeito, né, de entender se você tá sofrendo e você tá com dúvida é se perguntar... Ô, Ganza, deixa eu só fazer uma pausa aqui, desculpa te interromper, é só uma pausa, claro. Porque eu tô pensando agora no nosso ouvinte homem e que talvez não viva essas situações e de repente possa até duvidar de alguns desses casos. Eu queria só destacar que na Mais Diversidade, algumas vezes em trabalhos de consultoria, João e eu nos deparamos com o tal case do beijo molhado. Isso é muito mais comum do que parece. Normalmente quem duvida dessas coisas são homens, né, que não vivenciam na prática. A mulher não tem dúvida de que esse aperto na cintura, um abraço mais longo, que o beijo molhado, entre outras atitudes deploráveis acontecem e com frequência no meio corporativo. Só fiz essa interrupção aqui para você, homem que está nos escutando, talvez não é porque você nunca vivenciou ou porque você não faz que não existe, muito pelo contrário. O que a Ganza está compartilhando aqui são questões sérias e infelizmente corriqueiras. Te interrompi, Ganza, siga teu raciocínio. Não, acho que é isso. Os exemplos dessa campanha, né, que a gente fez pro governo foram muito bacanas, porque esse era um exemplo. Um outro exemplo era, olha, uma coisa você virar e falar, nossa, como você está bonita hoje, essa roupa ficou ótima em você. Nossa, mas, né, a sua bunda fica maravilhosa nessa calça. Nossa, que delícia. Ou lá em casa. Então, assim, vejam, são coisas diferentes, né? E onde está o limite? No consentimento e no constrangimento. Quem diz qual é o limite? Não é a pessoa que fala, é a pessoa que recebe a piada, a informação, o olhar, o toque, né? É o interlocutor ou a interlocutora. Gente, não à toa, né? Isso é mostrado por pesquisas, né? Os xingamentos mais ofensivos atribuídos para uma mulher, em primeiro lugar, são xingamentos vinculados ao seu comportamento sexual. Então a gente tá falando de uma mulher que é vagabunda, ela é piranha, ela é puta, aqui, né, obviamente, entre aspas. Isso uma pesquisa mostra isso. Então a gente vai falar do comportamento sexual dela, do corpo dela. Em segundo lugar, xingamentos vinculados aos traços de caráter relacionais. Então ela é uma farsante, ela é uma mentirosa, ela é uma egoísta. E em terceiro lugar, xingamentos gordofóbicos, né? Ela é gorda, ela é uma baleia, E vejam, esses adjetivos, eles mudam também quando a gente vai falar de homens e mulheres. Então, a leitura de, nossa, ele é super assertivo, nossa, ele fala firme, nossa, ele tem firmeza na palavra, ele é um grande líder. E essa mulher falando com uma firmeza, ela pode ser lida como louca, como histérica, né? Como dominadora, né? Esses estereótipos, eles recaem, né? E muitas vezes essa piada, ela pode bater num lugar muito grave, né, de incômodo, acionar gatilhos de violência, né, então, eu vou te ajudar aqui a fazer essa tarefa, e aí eu me inclino o corpo sobre você, eu boto a mão no seu ombro, né, ou perto dos seus seios, e assédios mais graves também, né, a gente tem que lembrar que o assédio normalmente sexual, ele acontece entre quatro paredes, né? Então a gente tem palavra da vítima contra a palavra do agressor. E é bom lembrar que do ponto de vista jurídico, né, pensando aí nesse compliance, nessa gestão, hoje a Justiça Trabalhista, ela acolhe gravações realizadas sem a autorização da outra pessoa, né? Então, normalmente, essa gravação não existe. Por quê? Nenhuma mulher está esperando um abuso sexual. Ela não está aguardando aquilo, ela não espera que aquilo vai acontecer, né? Tem vários casos que a gente, por exemplo, a festa da empresa, e aí tem uma parte nova, deixa eu te mostrar aqui um negócio. Ela nem pensa, nossa, eu tô me isolando do resto da festa com um colega de trabalho. Ela não tá esperando o assédio sexual, né? Ela não tá, você não devia ter ficado sozinha com ele. A gente não fica o tempo, e o pior é que a gente fica, porque a gente muda de calçada, a gente fica preocupada quando a gente tá andando sozinha. É uma sensação
sensação, né, de andar de noite na rua, de estar olhando pra trás o tempo todo, meu Deus, será que eu vou ser estuprada? Apesar dos estupros de beco e terreno baldio não representarem nem 5%, a violência sexual, ela acontece com alguém que você conhece, né, estatisticamente. Então, é seu amigo, é seu colega de trabalho, é uma pessoa que você confia, é a pessoa que você abriu a porta da sua casa, é a pessoa que você foi jantar na casa dela. Ela é do seu círculo social, afetivo, doméstico, familiar. Então, você confia nela, você não está esperando que você vai ser abusada. Né? Sempre é inesperado. E a reação, ela é automática. O freeze, a reação de congelamento, ela é a mais natural. As pessoas acham que a mulher vai ser abusada pelo chefe e vai gritar, ou na rua e por alguém, pelo colega, e ela vai gritar e vai espernear. Essa reação é a menos esperada. O trauma, quando a gente está falando de trauma sexual, a gente está falando de uma reação que ela é do cérebro reptiliano. Ela não está no raciocínio, no campo do raciocínio, do processamento das informações. Então, quando você está falando de trauma sexual, a gente vai ter traumas mais graves, né? A gente vai ter a memória totalmente fragilizada, uma memória de flashes, um depoimento contraditório, confuso, não linear, ela vai lembrar de cores, ela vai lembrar de cheiros, e isso é natural, porque o cérebro, né, ele responde pela sobrevivência, então ele vai manter a pulsação, a respiração, então o congelamento é o mais comum, e muitas vezes isso é visto como desqualificação do depoimento da vítima. Ela estava mentindo, uma hora a luz estava acesa, outra hora a luz não estava acesa, e botou a mão por baixo no vestido antes ou depois, de ter aberto a sua própria roupa, e aí depois ela lembra direito, não, foi na verdade o contrário. Essas contradições no depoimento de uma vítima de trauma sexual, elas são esperadas por quem é especialista no tema, né? E elas são, de quem que é o depoimento linear, conciso, a história fechadinha? Daquele que está sendo acusado, na verdade, né? Esse é o esperado do ponto de vista da neurobiologia do trauma. Isso quando a gente está falando de violência sexual. Quando a gente está falando de assédio moral, a conversa é outra, porque o assédio moral, eles têm uma continuidade, né? Então, e ele pode se dar por coisas muito mais invisíveis que o assédio sexual, né? Então, é você isolar aquele colega, ninguém almoça com ele, ninguém chama ele pro happy hour, ninguém pergunta pra ele da mesma forma que pergunta pros outros como foi o seu final de semana com a família, ele não tem o sentimento de pertencimento, né? De belonging, né? São passadas tarefas e prazos impossíveis para esse funcionário, ou são retirados dele os instrumentos que ele precisa para realizar a tarefa, ele é colocado na geladeira. Tudo isso são características de assédio moral. É feito um ranking, ele é exposto e adjetivado de forma pejorativa na frente de toda a equipe. Ele tem um apelido discriminatório por causa da sua origem geográfica, ou da sua raça, ou da sua orientação sexual, né? São situações que, inclusive, são judicializáveis, né? A gente teve um caso de indenização interessante, que era um funcionário que era homossexual e ele tinha um nome masculino e chamavam ele no feminino, né? E ele conseguiu uma indenização por discriminação LGBTfóbica nesse sentido, e precisamente pelo assédio moral. Essa humilhação, ela também causa um trauma, né? Diferentemente do trauma de evento único, esse do assédio moral, que você não espera, que é esse trauma de resposta do cérebro reptiliano, e tem também o trauma complexo. O que é o trauma complexo? O trauma complexo é essa somatória, né, de eventos externos, de condições da infância, socioeconômicas, raciais, geográficas, da história dessa pessoa. Então, por exemplo, situações de abuso domésticas na infância, de discriminação, de bullying. Então, quando vem aquela piadinha pro cabelo dessa mulher, ela bate em um outro lugar, né? Ela bate numa história de discriminação estrutural em relação a um padrão considerado um padrão de beleza do cabelo, né? Ou o padrão esperado por uma mulher, que deve estar sempre maquiada, né? E tudo isso afeta diretamente a mesma coisa os homens, né? Então, de performar uma masculinidade, uma virilidade, né, para ser a sua palavra respeitada. A gente está falando aí de estereótipos de gênero. E quando a gente está, muitas vezes o assédio moral, ele é permeado por esses recortes, né, de desqualificação que batem precisamente nos marcadores sociais da diferença, né? Então vão bater nesse corpo, vão bater nas questões raciais, nessa orientação sexual, né? E isso, quando acumulado,
causa também o que a gente chama de trauma complexo. A gente vê funcionários, né, que foram vítimas, principalmente no serviço público, né, que foram vítimas de assédio moral muito prolongados, por tempos prolongados, e as consequências são gravíssimas, né? Então a gente está falando de crise de ansiedade, crise de choro, distúrbios alimentares, excesso de sono ou insônia, de depressão, de pânico, de automutilação, de ideias suicidas, né? Então, assim, são questões graves e que afetam o bem-estar não só da pessoa, mas de toda a equipe, né? E trazem, obviamente, do ponto de vista econômico, uma redução de eficácia, de produtividade, né? Então, quando a gente está falando de pluralidade, e pensando nessa rentabilidade, a gente tem que pensar também como que a gente garante esse ambiente inclusivo e esse belonging, né? Esse pertencimento. E vão acontecer incidentes. Esse que é importante, não tem problema errar, né? Não é pecado não saber, tá tudo bem. Aconteceu um incidente, a questão é, vamos falar dele, vamos enfrentá-lo, vamos mudar, vamos construir uma política. E essa especialidade, ela é de fato técnica, né? Não adianta eu querer tratar o coração no ortopedista. Então, você quer falar de diversidade e inclusão? Tem que contratar mais diversidade, tem que contratar a pessoa que é especialista naquilo. Gente, violência sexual é um tipo de violência que existe uma qualificação técnica. Veja, eu sou advogada e olha o tanto que eu já tenho que entender de psicologia, de neurobiologia do trauma, para conseguir rebater a desqualificação dessa vítima, que muitas vezes é colocada no banco dos réus. Quem não lembra do episódio de 2016, em que 33 homens estupraram uma menina de 16 anos? 16 anos no Rio de Janeiro, e tinham imagens e tinham tudo, né? E no início as pessoas falando, mas é mulher de bandido, mas já tinha uma vida sexual iniciada. Gente, isso não é justificativa, né, para a pessoa ser violentada. Nada justifica a violência, né? Então a gente precisa falar menos de racismo e mais de branquitude. A gente precisa falar menos de violência sexual e mais de consentimento, né? Como que a gente respeita o espaço e o limite do outro, né? Como que a gente cria essa empatia e consegue construir no ambiente de trabalho um ambiente que seja acolhedor para todos. Somos todos iguais, porque somos seres humanos, feitos de carne e ossos? Somos, mas somos totalmente distintos. Ser mulher e ser homem não é universal. Existem mulheres jovens, idosas, existem mulheres com deficiência, existem mulheres ricas, pobres, existem mulheres que moram no campo, que moram na cidade, moram na periferia, moram no bairro rico, mulheres brancas, negras, indígenas, refugiadas, muçulmanas, heterossexuais, cisgêneras, trans, travestis. Então, assim, os recortes são múltiplos, né? E muitos, os marcadores são muitos. E a mesma coisa os homens, né? Então, a gente tem que considerar que, primeiro, pluralidade é maravilhoso, diversidade é maravilhoso. Eu sempre dou o exemplo da floresta amazônica. Imagina se a floresta amazônica fosse uma floresta só de pinheiros. Ela não seria, ela não teria a biodiversidade que ela tem, ela não geraria capital cosmético, farmacêutico, riqueza, né, de espécies, de fauna, de flora que ela tem. Então, é sobre isso, né? E o papel que as empresas têm nesse enfrentamento é falar sobre isso. Nenhuma empresa está livre de discriminação, de assédio, porque a nossa sociedade é, infelizmente, discriminatória em muitos aspectos. E aí tudo isso vai rebater, né, Ganza, lá nas empresas. Exato, o nosso papel é começar essa conversa, é começar esse debate, olhar para o espelho e começar com nós mesmos, né? Pensar quantas pessoas diversas estão no seu círculo de confiança. Perfeito, que foi o exercício que você fez aqui para quem está nos escutando, de pensar ali nas 6 pessoas que você mais admira, né? Ou a gente pode pensar até em adaptações, as pessoas que você mais confia e por aí vai. É bem provável que esse grupo seja pouco plural. Ô Ganza, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, mas eu queria que brevemente você falasse sobre mais 2 temas. A gente falou de assédio, é algo importante de ser discutido e que pode ter, imagino eu, até como uma consequência, algo ainda mais pavoroso, que é o feminicídio. Nesse ano de 2020, a gente viveu um aumento muito significativo dos casos de violência doméstica, inclusive por conta do cenário de distanciamento social, da pandemia, e o feminicídio, que não era um crime tipificado como tal até recentemente, a gente vê números crescentes desse tipo de crime. Fala pra gente um pouquinho sobre o feminicídio e, na sequência, essa nova iniciativa, porque você já faz 1 milhão de coisas
e meia de coisas, né? Porque além disso tudo que você descreveu, você, Luanda Pires, que já esteve conosco aqui, mas aquele timaço de mulheres incríveis, tá à frente aí agora do Me Too Brasil, que é uma iniciativa que começa nos Estados Unidos por ocasião ali das denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, e vocês trazem agora para o Brasil. Conta pra gente um pouco dos objetivos dessa iniciativa, mas antes vamos falar de feminicídio. Bom, o Brasil é o 5º país, né, do mundo em índice de feminicídio. A gente teve a legislação que trouxe a tipificação específica para complementar o nosso marco da Lei Maria da Penha, que é considerado um dos 3 melhores marcos de enfrentamento à violência doméstica e familiar do mundo. Isso não sou eu quem está dizendo, é a ONU. Mas o nosso gargalo continua não na legislação, mas na aplicação, né, desse marco legal e como essa proteção de fato chega às mulheres. O que acontece com o feminicídio? Novamente, né, eu sou uma pesquisadora, eu sempre vou trazer evidências, eu sempre vou trazer pesquisas, né, dados, e a gente sabe várias coisas sobre esse tipo de crime, né, do ponto de vista do desenvolvimento mesmo de uma política pública de segurança para as mulheres e para as meninas, né, para transformar o nosso Brasil em um país menos perigoso para as mulheres, né? Então, a gente sabe que em mais de 90% dos casos, 93,2% dos casos, o feminicídio teve apenas um autor. E a gente sabe também que em 96% dos casos, esse autor era do sexo masculino. E que as vítimas, né, de homicídios, isso falando de homicídios, né, gerais, não só o feminicídio, são, né, nesse contexto doméstico, são 81%, né, do sexo feminino. 53,8%. Ah, não, perdão. Isso falando dos estupros, gente, desculpa. Eu tô achando estranho aqui, como assim os homicídios gerais? Porque a gente tem uma violência gigantesca, né, no ambiente público contra a juventude preta do Brasil. Né? Para um homem, o lugar mais perigoso é fora de casa, né? Principalmente para um jovem negro. Para a mulher, o lugar mais perigoso é dentro de casa. Então, perdão. Hoje, o ápice da mortalidade da mulher, pensando no feminicídio, se dá aos 30 anos. Então, essa vítima tem cerca de 30 anos e 88% dos casos, o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. A gente está falando de um registro. Isso, gente, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Que faz uma compilação dos dados de violência todos os anos no Atlas da Violência. E esse é o último. Então, a gente tem um registro de violência, de feminicídio e violência ou violência doméstica a cada 2 minutos. Mais de 263 mil casos de lesão corporal dolosa. E a gente está falando, então, de 61% de mulheres negras vítimas de feminicídio. 70% tinham, no máximo, o ensino fundamental. Então, vejam, por que esse recorte de classe e de raça aparece no índice de feminicídio? Novamente, é o gargalo da aplicação. O que a gente sabe sobre o feminicídio? Ele acontece em casa, ele é cometido pelo companheiro ou ex-companheiro dessa mulher. Ou seja, o autor do crime é conhecido, né? Novamente, do ponto de vista do desenvolvimento da política pública. E aí, a gente está falando de uma morte que é evitável, que a violência doméstica, ela não começa no soco, ela não começa no pontapé, ela não começa no estrangulamento, ela começa na desqualificação, na humilhação, num relacionamento abusivo, ela vai envolver uma violência econômica, patrimonial, de controle dos bens, ela vai envolver a desmoralização dessa mulher, a destruição da autoestima dela, né? Então essa mulher vai ser colocada para baixo, a autoconfiança dela vai ser esmigalhada, né? Até o momento em que você chega na agressão física. Veja, eu não preciso colocar a mão numa mulher para deixá-la ameaçada e acuada. Eu posso torturar um animal de estimação, eu posso jogar uma garrafa de vidro na parede, eu posso bater numa porta, eu posso quebrar uma cadeira em cima da mesa. Tudo isso, eu não encostei a mão ainda nessa mulher, né? Então, veja, a gente chama isso de ciclo da violência. E depois desses momentos de explosão, né, desses momentos de violência maior, em que tem um soco, que tem alguma coisa mais grave, que explode, né, estoura uma cadeira, alguma coisa do tipo, vem uma fase de lua de mel, né? Então esse homem, ele pede perdão, ele diz que ele vai mudar, que ele vai fazer terapia, que ele vai na igreja, no culto, que ele ama ela, e que ele perdeu as estribeiras, que ele bebeu, e aí ele compra flores e chocolate. E essa mulher, ela acredita nele. Veja, a característica do crime, ele é conhecido, é o amor da vida dela, ela não quer se livrar do homem, ela quer se livrar da violência. Então ela acredita nele, ela volta, porque ele foi o homem que ela subiu no altar, é o pai dos filhos dela. Ela
não quer ver ele preso, ela quer ver a família dando certo. E, novamente, nós fomos ensinadas que nós somos responsáveis pelo sucesso da família. Então, ela ainda se culpa, ela fala, nossa, o que eu tô fazendo de errado, né, pra isso acontecer? Mas, na verdade, nada que ela fizer vai mudar a situação. Então, a gente fala, do ponto de vista da segurança pública, que o feminicídio é uma morte evitável. Você fazer a intervenção, a gestão desse risco, né? E a gente tem aí indicadores, né, de proteção e indicadores de letalidade também. Então a gente consegue avaliar, fazer um assessment, né, desse caso, né, para fazer a gestão desse risco. Então, por exemplo, um indicador de letalidade: estrangulamento, tortura de animais, agressão física à mulher grávida, agressão inicial aos filhos. Tudo isso é indicador de letalidade. Né? Então você está chegando muito perto do momento em que o feminicídio vai acontecer. Então aí a gente precisa de uma intervenção do Estado. A gente precisa dessa rede referenciada de assistência social, de psicólogos, né, de profissionais do direito para fazer essa intervenção. E é aí que reside o problema, e é aí que entra o Me Too, projetos justiceiras. Porque a gente tem uma legislação maravilhosa, mas infelizmente falta política pública de assistência social para fazer essa intervenção e essa gestão multidisciplinar do caso, para avaliar em qual grau de risco essa mulher está e que horas é o momento, né, qual é o momento de fazer uma intervenção naquele domicílio. Né? Então, sem uma rede referenciada, essa mulher não tem para onde ir, ela não vai se sentir acolhida. Muitas vezes, entrando numa delegacia da mulher, ela vai chegar naquele ambiente que é um ambiente super agressivo, né? Então, às vezes, a gente vai fazer um BO, a gente entra, tem um flagrante de latrocínio, o cara tá sentado lá com 3 policiais enormes em volta dele, com as metralhadoras enormes. A mulher tá fragilizada, tá um caco, tá toda roxa, né? Indo fazer um BO, ela chega com a polícia toda armada. Não é um ambiente acolhedor, né? Em muitos, a gente tem que lembrar para muitas mulheres, né? A polícia não inspira, infelizmente, confiança na sua comunidade, né, na sua região, no seu bairro. Então, o último recurso que ela vai buscar é a delegacia. Né? E aí, como é que eu chego nessa mulher? Como é que eu acolho essa mulher? Como é que eu salvo a vida dessa mulher? Como é que eu evito esse feminicídio, fazendo gestão do caso, né? Então, o Me Too, ele vem em parceria com o Projeto Justiceiras, da promotora de justiça Gabriela Mansur, por causa do aumento da violência doméstica durante a pandemia e da impossibilidade das mulheres buscarem os serviços referenciados, irem a uma delegacia. A gente conseguiu instituir o boletim eletrônico para violência doméstica aqui no estado de São Paulo, e no âmbito nacional, lá em Brasília, o Conselho Nacional do Ministério Público instituiu a ouvidoria da mulher, para a qual podem ser remetidas diretamente as denúncias via online. Então a gente fez essa parceria com Justiceiras, que hoje tem quase 3 mil voluntárias no Brasil inteiro, e quase 2 mil casos de violência doméstica atendidos, e a gente trouxe esse recorte da violência sexual para o Projeto Justiceiras com a plataforma do Me Too. Então, hoje na plataforma do Me Too, qualquer mulher e qualquer homem também, tá? Vamos lembrar que existem também homens que são sobreviventes de violência sexual. Pode acessar a plataforma do Me Too, www.metoobrasil.org.br, ou também o justiceiras.org.br, e preenchendo ali o formulário, receber um atendimento. Não é um tratamento, é um acolhimento, uma escuta, né? Esclarecimento, esse acolhimento de escuta e escuta iniciais são super importantes, né, para a pessoa entender quais são seus direitos, o que ela pode fazer para ela acessar melhor também esse trauma, entender quais são as possibilidades de uma equipe multidisciplinar, uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada, totalmente gratuito. O atendimento é feito via WhatsApp, ligação, tudo online, um recurso, um projeto de impacto, né? E novamente, esse meu lado empreendedora social, ele só é possível porque eu tô há tanto tempo atendendo sobreviventes que eu consigo entender onde estão os gargalos. E, infelizmente, o gargalo tá entre a voz dessa sobrevivente e os recursos de justiça e de denúncia e de acolhimento. Então, o que a gente puder fazer para democratizar essa informação, para desjuridificar o discurso e para que essa sobrevivente possa romper o silêncio sem se sentir sozinha, sem se sentir abandonada e buscar os seus direitos, para que a gente tire toda essa legislação maravilhosa do papel, esse acolhimento é essencial, né? Essa ponte entre a vítima e os equipamentos
disponíveis para ela fazer denúncia, para ela ter um atendimento, um tratamento, e é isso que o Me Too Brasil faz. Incrível essa iniciativa, não só essa, mas tudo que eu aprendi aqui hoje, eu tenho certeza que dava pra gente gravar mais uns 5 episódios, né, Rick, com a Ganza aqui, que foi uma aula pra gente. Mas ela é de casa, né, João? Ela vai voltar muitas e muitas vezes. Contem comigo sempre. E a gente tá de braços abertos, viu, Ganza? A gente tá partindo agora pro finalzinho do nosso episódio. Eu queria usar ainda esse verbo que eu usei, aprender, e eu queria fazer uma pergunta pra você, que é a minha pergunta favorita, que eu pergunto pra todo mundo que vem aqui no nosso podcast. De tudo que você vivenciou até hoje na sua trajetória, qual foi a maior lição que você aprendeu que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Que nunca é tarde para melhorar. Sempre aprendendo, sempre na humildade, no chinelinho, no sapatinho. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Você que o lugar de fala é considerado, né, homem, branco, cis, hétero, você tem um lugar de fala, você tem uma vivência, você tem uma experiência. A gente não tá falando aqui, né, a gente não quer tirar o mérito. Quando a gente traz esse debate, né, esses debates da interseccionalidade, dos feminismos, de questionar essas discriminações, a gente não tá querendo tirar o mérito de ninguém. Você chegou onde você chegou pelo seu mérito, por quem você é, pela sua história, pela sua vivência. A gente só tá querendo dizer que existem pessoas que passaram por obstáculos que você não passou. Você tem todo o mérito. Mas existem obstáculos que são impostos a outras pessoas simplesmente por elas serem quem elas são. E é sobre isso, né? A gente não quer desqualificar ninguém ou dizer que alguém tem a verdade ou que alguém é melhor que alguém. A gente quer sim ter a possibilidade de aprender com todas as experiências e todas as vivências e todas as cores e todos os jeitos em pé de equidade. É só sobre isso. E pra gente finalizar agora de verdade, Ganza, na sua opinião, o que pode ser feito pra gente ter cada dia mais diversidade nas organizações? Bom, eu acho que assim como a gente tem que fazer esse movimento no campo individual, de olhar para o espelho, a gente tem que fazer esse movimento dentro da nossa organização, né? Eu acho que o primeiro passo é um diagnóstico, tentar olhar para si, olhar para dentro, assim como o exemplo do exercício do círculo de confiança, para identificar quais os pontos que ainda precisam ser melhorados, quais podem ser desenvolvidos, quais já estão legais. Sem um diagnóstico, a gente não consegue dar esse primeiro passo. E com isso, né, buscar um auxílio, né, técnico especializado para fazer esse diagnóstico e começar essa conversa. Como eu disse, o mais importante nesse debate é que tá tudo bem não saber. A gente tá aqui para aprender juntos e caminhar. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, não tem uma linha de chegada. A gente não vai chegar lá e estourar a fita, né? Quem chegou primeiro é a jornada, é o caminhar. Precisa dar o primeiro passo e continuar caminhando um passinho de cada vez. É isso. Que bom caminhar ao seu lado aqui no nosso time, Ganza. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês, queridos. Foi um prazer, João, Ricardo, a todos, todas e todos que nos ouviram hoje. Contem comigo. Podem, querendo conhecer mais o trabalho do Me Too, podem ir lá nas redes também, @BrasilMeToo, @MariGanzaroli e @DiversidadeOABSP. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigado. Essa foi Marina Ganzaroli, a mulher que não para. E este foi o Diversi Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos, suas amigas. Mande também as suas sugestões, as críticas e os elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então, até mais fácil, lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Valeu, João, até a próxima! Eu adorei, até mais, Rick. Tchau, Ganza. Tchau!